Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, em mais um GP às 10, nesse fim de semana. E hoje eu quero abordar um pouquinho dos principais assuntos que ganharam corpo nesta primeira semana de pré-temporada da Fórmula 1. Eu falo dos carros clones, como a gente falou ao longo desses 3 dias principalmente, sobre a Racing Point, uma clara cópia do W10, do Mercedes W10, e o carro da AlphaTauri, o AT01, essa equipe que substitui o nome da Toro Rosso em 2020, que é claramente inspirado no Red Bull RB15, traços muito semelhantes dos dois carros em relação às equipes de ponta na temporada passada. Isso me chamou muito a atenção e também a forma como essas duas equipes conseguiram andar muito bem nessa primeira semana lá em Barcelona, principalmente a Racing Point e principalmente com o Sérgio Pérez. O Pérez, que é um piloto muito competente. A gente lembra que por mais que ele não tenha vencido, por mais que ele não tenha mais chances em equipes de ponta da Fórmula 1, é um piloto com 8 pódios na carreira, todos em equipes intermediárias do grid, então tem muito valor. Ele conseguiu mostrar isso nessa primeira semana lá na Catalunha com um desempenho muito bom em termos de tempo. É claro que a gente sempre tem de relativizar um pouco o que é exibido nos testes de inverno, porque na maioria das vezes eles não refletem a realidade. A gente lembra, ainda está muito na retina a forma como a Ferrari dominou em Barcelona, né, os trabalhos de pré-temporada no ano passado, mas depois fracassou diante do poderio da Mercedes, que nadou de braçada e foi novamente hexacampeã do mundo, e com o Lewis Hamilton também hexacampeão mundial. Então a gente sempre fica um pé atrás para falar um pouco a respeito do que a gente vê em termos de resultado, em termos de tempo principalmente na pré-temporada, mas a gente analisando assim as simulações feitas pelos carros da Racing Point, da AlphaTauri, mostram assim, um potencial muito bom, principalmente do Pérez, da Racing Point, chama essa atenção. Os carros clonados, eles têm mostrado um bom trabalho, ao menos assim nesse início, nesse comecinho, chama muito atenção, de fato chama muito atenção. E aí eu quero levantar um ponto que já é uma discussão muito antiga a respeito dos carros para as equipes clientes podem ou não copiar os projetos das suas equipes matrizes ou das suas fornecedoras, suas parceiras, enfim. Na minha visão, eu gosto muito da ideia. Eu acho que essa situação, no fim das contas, é importante para o esporte porque ajuda a trazer mais carros para um nível mais alto de competitividade. Se a gente considerar a Racing Point como uma cópia da Mercedes do ano passado, a AlphaTauri também como uma cópia ou com muitos detalhes, muitos traços inspirados no carro da Red Bull do ano passado, a gente pode imaginar que essas duas equipes, que são equipes do bloco intermediário da Fórmula 1, elas vão poder dar um salto de qualidade muito bom. Tomara que seja isso, né, por um lado, né, porque traria mais emoção, traria uma imprevisibilidade maior em relação ao que a gente viu no ano passado, se bem que o bloco do meio é sempre bem apertado e muito imprevisível, né? Mas seria muito legal se algumas equipes pudessem adentrar e lutar mais com o trio de ferro da Fórmula 1, como a gente diz, com Ferrari, com Mercedes, com Red Bull. É muito difícil, ainda mais nessa configuração atual da Fórmula 1, todo mundo trabalhando já visando 2021 e o regulamento dessa temporada é bastante estável, então eu acho muito difícil que alguma equipe do bloco intermediário, mesmo com essas inspirações, com essas cópias, esses clones, eu acho muito difícil que essas equipes elas possam brigar na frente. Claro que seria muito bom no esporte, de repente você vê uma Racing Point ganhando corrida, Racing Point que aliás ano que vem vai se chamar Aston Martin, então seria muito legal. Uma AlphaTauri voltando a vencer, como Toro Rosso ganhou lá atrás, em 2008, pela primeira e única vez com Sebastian Vettel no GP da Itália de 2008, depois não ganhou mais. Então seria muito legal ter essas equipes novas vencendo na Fórmula 1. Então de repente se houver essa possibilidade de agrupar um pouco mais e ter uma certa transição
mais clara entre o bloco A da Fórmula 1, a Fórmula A e a Fórmula 1B, dessas equipes que ficariam no meio desse grupo, né, desse pelotão, seria legal também. O que não é tão bom assim, na minha visão, e aí é que eu falo, que aqui no título digo que a Fórmula 1 acaba ficando entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo em que, ao menos na minha visão, os carros clones podem fazer muito bem para o esporte, também podem fazer mal em um determinado ponto. A gente lembra sempre que a Fórmula 1, o DNA da Fórmula 1, o famoso DNA da Fórmula 1, diz sobre cada equipe construir o seu carro. Foi assim desde sempre, né? E uma situação dessa quebra paradigmas no esporte. Por um lado, acaba sendo importante porque traz equipes com poderio financeiro não tão bom assim, se bem que a gente tem também de relativizar, porque a AlphaTauri é da Red Bull, que é um império dos energéticos, e a Racing Point é do Lawrence Stroll, um bilionário, uma capacidade enorme, quase infinita de desenvolver a equipe. Então talvez essa situação não se aplica muito ao caso dessas duas equipes. De uma certa forma, uma equipe que tem a condição de comprar um projeto já feito, bem sucedido, de uma equipe de ponta no ano anterior, colocar na pista, eu acho que é válido. Por outro lado, eu entendo que é uma situação em que acaba prejudicando equipes que são independentes. Por exemplo, uma equipe como a Williams, que hoje ela é independente, ela já teve lá atrás a sua parceria com a BMW, tudo, era um pacote muito mais forte. Por exemplo, tem a sua parceria com a Mercedes hoje para fornecimento de motores, mas ela não mostra ser tão próxima, por exemplo, como é a Racing Point. Então é uma situação que acaba prejudicando a Renault e também a McLaren, principalmente a McLaren, nesse caso, porque a McLaren ela teve um ano de renascimento em 2019, ela conseguiu se reconstruir, conseguiu encaixar grandes resultados e fechou na sua melhor temporada em 5 anos, terminando na 4ª colocação do Mundial de Construtores. E a possível ascensão de Racing Point e AlphaTauri acaba por brecar esse momento de crescimento da McLaren. E aí, na minha visão, também é um pouco injusto com quem desenvolve o seu projeto próprio e acaba sendo barrado por conta de clones, por conta de carros que são cópias de modelos vencedores, modelos bem-sucedidos, enfim. E eu queria saber a sua opinião a respeito. Vocês gostam? Vocês acham que é bom para a Fórmula 1? Vocês acham que é ruim para a Fórmula 1? Eu, na minha visão, como eu falei aqui, tem os dois lados. Tem um lado que é muito bom, porque em termos de esporte, de competitividade, acaba sendo muito útil ter mais carros ali em condições de brigar por resultados importantes. Mas, por outro lado, acaba sendo injusto com equipes que têm um projeto independente e acabam sendo barradas por situações e que esses carros clones eles podem alcançar, tirando o doce da boca de equipes que trabalham no carro próprio para chegar lá e acabam não tendo essa condição. Então eu queria saber de vocês essa opinião. Desde já deixo esse vídeo aqui, aquele salve a todos. Valeu demais, tamo junto, saudações.